Pop está de volta com mais um episódio. E hoje vamos falar, sim, Cardoso, vamos falar sobre videogame. Olha aí. A gente fala sobre videogame sempre, mas hoje a gente vai falar sobre... Não acredito. A gente vai falar sobre jogos de videogame, Márcia. Você gosta de jogos de videogame? Videojogos? Jogos que você joga em vídeo? Não. E que também são games. Não pode ser. É o que dizem aqui, a gente vai conversar aqui, porque nós somos um programa, até onde eu sei, né, Cardoso? Um programa que fala sobre videogame, né, cara? Não? A menos que você esteja ouvindo sem pauta. Exato. Mas não, às vezes tem videogame no sem pauta também. É foda, né? Não tem pra onde correr, Marcelo. A culpa é do Marcelo. É. Na verdade, Claro, é essa. a partir do momento que a gente chamou o game de 2017 pra participar desse programa, não tinha como a gente fugir de falar de videogame. É verdade. Acabou tudo. Se eu sou um game de 2017, eu tô pra fazer 7 anos, hein? Olha aí. 21 de agosto, meu aniversário de 7 anos de idade. Junto com o Nintendo Switch, né? Exato. Vai ter brigadeiro. Cara, eu tô um pouco angustiado de pensar que 2017 foi 7 anos atrás. Eu também, eu fiquei num completo silêncio aqui, pensando que minha vida passou como um piscar de olhos. Eu não quis fazer conta. Cara, ontem o Tuba me falou que do Wind Waker HD pro Wind Waker é um intervalo de tempo menor do que do Wind Waker HD pros dias atuais. Graças a Deus isso não significa nada pra mim. Mas, ô, Márcio, o que importa é que é alarmante, Márcio. É alarmante. Sim. Mas falando em alarmante, eu tenho uma denúncia pra fazer. Daniel, você melhorou? Você tava doente ano passado e tal? Você tá melhor? Eu não tava doente, cara. Ele confessou! Ele admitiu! Mas eu não falei que eu tava doente. Daniel. E o que aconteceu? Eu nem lembro mais o que era, mas doente eu não tava. Você que falou que eu tava doente, ué. Tu tá inventando ele história aí, agora tu diz aí. Ele não lembra. Muito conveniente. Eu só queria dizer que essas pequenas conveniências do Daniel que ele mesmo esquece, ele vai se enrolando, sabia, Márcia? Pois é, né, amigo? Hoje aconteceu uma situação que foi o seguinte: 10 horas da manhã, a gente tinha uma reunião muito importante pra fazer. Olha só. Aí tava marcado eu e Daniel. Aí eu falei assim: pô, e aí, Daniel, tranquilo? Vai rolar? Acho que sim, amigo, tudo bem. No dia anterior. Não, eu não falei isso não. Calma. Eu Chegou não falei hoje... isso não. Eu falei... Calma aí, cara. Você tá colocando palavras na minha boca. Eu falei assim, não sei se consigo. Não sei se vou fazer consigo. o possível. Foi isso que eu falei. Aí, Márcio, o que você pensa quando a pessoa fala isso? Pô, o cara deve ter uma outra reunião. Que ele vai se esforçar, é uma pessoa compromissada. Vai estar trabalhando no roteiro, sei lá, alguma coisa assim. Aí, pô, fiz a reunião sozinho, tanquei, fiz muito bem, como sempre. Aí cheguei pra senhora Jogadã, como quem não quer nada, e perguntei: senhora Jogadã, Daniel tá acordado? Aí ela: não. Aí eu: puta que pariu, é por isso que ele tava ocupado. Porque nem acordado ele tá. Ele tá ocupado, sei lá, sonhando com o Magic. E aí Daniel acordou e não teve nem a cara de pau de me falar assim: Ah, amigo, foi mal, não consegui acordar. ou então, sei lá, meti um caô, pô, Tava trabalhando, sabe como é que é? Tá puxado. Mas enfim. Não, mas eu tava trabalhando, só que não na hora da reunião. Eu tava trabalhando de madrugada, ué. Aí eu tive que dormir até tarde, qual isso, ué. Vai meter essa, amigo. Vai meter essa. Você, Cardoso, arruma uns compromissos pra hora de manhã, porque o teu horário de manhã tá livre. O meu não, ué. É o compromisso do Up, cara. Vai marcar 3 horas da manhã? Não, mas podia ser à tarde, ué. Vai marcar 3 horas da manhã o compromisso, porque o Daniel só fica acordado de madrugada. De manhã ele não acorda. Não, pode ser à tarde, pode ser à noite. Horário comercial, pô. Não sabe o que é horário comercial, não? Eu sou MEI, cara. Não existe horário comercial pra MEI. MEI trabalha, também sou enquanto MEI. tá acordado ele tem que Eu também trabalhar, sou MEI, cara. pô. Não tem essa, cara. Eu também sou MEI. O problema é que tu não acorda, aí tu não trabalha, né? Aí fica difícil. É, não trabalha, não. Vou passar pano. Que horas foi dormida? Pô, sei lá, 4 horas da manhã. Alguma coisa assim, cara. Olha aí, vidas notívagas importam. Aí, tá vendo? É isso, pô. Ô, Marcelo, se ele fosse uma pessoa fitness que acordasse de manhã, fosse pra academia, e 10 horas da manhã ele estaria disponível pra reunião. Claro que não, cara. Rapaz, um ovo mexido com a creatina vai mudar a sua vida, Dan. Pô, cara, eu queria muito ter essa possibilidade, mas infelizmente eu tenho que trabalhar até de madrugada, que eu posso fazer? É isso, ué. Vai meter esse caô, Daniel? Qual é, cara? Mas Aí, é verdade. sabe a grande notícia que eu tenho pro meu bairro, né? Que acho que não vai afetar em nada a vida do Dan. Vai abrir uma academia 24 horas na minha rua. Olha aí. Bom demais. E eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu vou avacalhar ainda mais os meus horários com isso. Mas, cara, meu sonho é fazer um supino à 1 da manhã com um bagulho vazio, assim, nenhuma alma na academia. Gente, eu não Cara, consigo. o pior é que não fica vazio, cara. O pior é que não fica vazio. Cara, desculpa, a academia que eu faço, 10 horas da manhã, ela tá completamente vazia, só tem eu lá. Ó, eu percebi que pra mim o melhor horário é 10 da manhã. É. O horário de 10 às 11, assim, você chegar ali, ó,
tá vazia. Porque você não pega nem a galera que vai antes do trabalho e nem a galera do horário do almoço. Exatamente. 10 horas da manhã é o melhor horário. Ó, fica a promessa. Eu vou gravar um Sem Pauta falando como é a rotina da madrugada na nova academia. Boa. Perfeito. E você, Dan? Você vai falar de academia também, Dan? Não. Caralho. Não sei. Talvez no próximo Sem Pauta a minha vida já tenha mudado e eu não tenho como prever, porque a vida, ela é isso, né? Ô, Dan, se a gente fechasse uma parceria com uma academia que pagasse, desse dinheiro, você faria uma academia? Cara, eu não tenho nada contra a academia, não, cara. Tá, eu tenho um pouquinho contra, assim. Não foi isso que eu perguntei. Ah. Calma, não foi isso que eu perguntei. Se a gente fechasse uma parceria que os caras pagassem a gente pra fazer um projeto fitness, tu faria? Pô, cara, se eu tiver tempo, eu faço. Não foi isso que eu perguntei, amigo. Eu perguntei se alguém te pagar, falar assim, então toma aqui dinheiro pra tu virar fitness, tu Não, faria? se pagar o suficiente pra eu poder virar pro meu chefe e falar assim: suficiente. aí, irmão, hoje não vai dar não, hein? Aí, Não, tranquilo. pô, mas você não precisa. Você não passa 24 horas por dia na academia, pô. É 1 horinha, 2 horinhas no máximo, pô. Pô, mas são 2 horas, aí você sai de casa, vai pra lá, né? Entendeu? Você... Não, é 2 horas total. Se tu mora perto da academia, é 2 horas total. No máximo. Pô, mas aí é um cenário muito bom, né? É um cenário que eu tô recebendo a academia do lado da minha casa e é tranquilo. Exato. Nesse cenário, sim, pô, por que não? Entendi. Nesse cenário, sim. Eu quero saber se o Starboy tá malhando também. Eu quero ser paga pra malhar. Pô, não, você paga, eu quero ser pago pra fazer qualquer coisa. Não tem erro não, gente. Entendi. O seu problema, então, é o capitalismo. Exato. De todos nós, né? Até onde eu sei. Pagar a academia é pagar pra trabalhar, na real, né? Mais ou menos. Pagar pra trabalhar jogando Animal Crossing. Vamos falar de videogame. Tá bom, academias à parte, nós vamos falar aqui, nós vamos malhar aqui jogos. Malhar também é um adjetivo pra falar mal, né? Olha que O que curioso. é muito errado. Porque malhar é muito bom. A gente vai malhar a mente Mas é que agora. falar mal dos outros não é bom também? Falar mal dos outros não é bom? Fofocar não é bom? Então, teoricamente... Porra, inclusive, eu tenho que contar uma fofoca pra vocês depois de que terminar a gravação, eu conto. Tá bom. Hoje vamos falar sobre Final Fantasy e vamos falar sobre Pepper Grinder, 2 jogos bem diferentes. O Final Fantasy, a gente vai fazer aqui uma espécie de primeiras impressões, né, Marcelo? Eu e você estamos jogando. Acho que você não terminou o jogo ainda, né? Não, eu vou terminar esse jogo em 2027. Eu acabei de chegar em Junon. Então, falta... Cara, a gente tá muito fudido porque a gente não vai poder usar o Marcelo para fazer mais nenhuma análise, né? Porque ele vai jogar esse jogo até 2026, pelo jeito. Não, tô forçando a barra. O meu problema é que metade do tempo que eu estaria jogando o Rebirth, eu tava jogando o Remake. Pra alcançar e começar o Rebirth. Eu subestimei muito o tamanho do Remake porque eu tava com o original na cabeça, né? A parte de Midgar. Aí eu pensei, não tem como eles fazerem um jogo de 40 horas em cima disso. Tem. Só que é muito mais que 40 horas, pô. Um recado pro Marcelo do passado, tem pra caralho. Mas vamos lá, do que se trata Pepper Grinder então, gente? Vamos começar com Pepper Grinder, né? Vamos. Então, vamos chamar aí a música, vamos chamar uma canção. Márcia, que canção você quer que toque pra que a gente comece, depois da canção, a falar sobre Pepper Grinder? Eu gostaria de pedir uma canção do cantor Daniel, porque faz uma semana que eu tô acordando todo dia cantando a canção dele, que no momento eu esqueci. Então é o fim da minha maldição. Qualquer uma. Eu posso pedir uma canção dele? À vontade. Sabuzeta, toca a versão do cantor Daniel da música do Aniversário Guanabara. Quer dizer, Natal Guanabara. Eu acredito que esse meu Natal vai ser meu Natal Guanabara. Você foi sensacional. Cara, mas quem canta essa música é o Leonardo, não é o Daniel, não. Não, é o Daniel, pô. Tem uma versão do Daniel dessa música. Tá bom. Pô, todo mundo gravou essa música já, cara. Isso é verdade. O YouTube gravou essa música? Com certeza. Certamente. Então vamos lá, toca aí Aniversário Guanabara, Não, Natal Guanabara. que não tá patrocinando a gente, mas poderia. Então, fica aí. Aqui, pô. Vou mandar ela pro Zabuzeta. Zabuzeta, estou te mandando lá no grupo sem nenhum contexto e foda-se, é isso. Caralho, Daniel e Leonardo. Pô, muito forte, pô. Muito forte. O nome do canal é Fanzine Daniel. Eu vou ter que clicar aqui e me inscrever nesse canal. As voltas que a nossa mente dá. Esteja Guanabara, tudo por você. Vamos começar falando sobre o Pepper Grinder. Acho que é o jogo mais recente aí, publicado pela Devolver, né? Sei que a Márcia jogou. Eu joguei um pouco dele também. Não cheguei a terminar ele, mas joguei um tempo considerável, assim, pra entender o jogo. Márcia, do que se trata Pepper Grinder? Fala aí pra gente. Pepper Grinder é um jogo sobre... Eu não sei sobre o que é história. Me desculpe, eu não prestei atenção. Piratas. Hã? O que eu consegui reter foi piratas, porque no final da fase tem uma bandeirinha de pirata. Então, é que, assim, pra mim, real, tipo, eu não estou com a cabeça no momento pra prestar atenção em história de jogo. Então, eu só joguei. Mas é um jogo que você tem uma... Qual que é o nome daquele troço? Moedor. Broca?
uma broca. Broca é mais Eu legal. chamo de moedor. Pra mim é um moedor. Pode ser também, Não, amigo. moedor é outra coisa, pô. Moedor é aquilo que você roda a manivela e coloca alguma coisa dentro ali pra moer, pô. Que dali é uma broca. Eu acho que broca faz mais sentido a furadeira, porque ele tem uma lógica mais de furar, né, do que de moer. Pode Mas ser. enfim, você tem essa ferramenta aí, que é a sua principal arma/ferramenta, e você vai recolhendo cristalzinhos, pedrinhas, e matando inimigos. Eu, sinceramente, eu pulei a parte da história, eu não sei qual é o meu objetivo neste mundo, mas o que eu sei? Que é muito gostoso me movimentar com a minha broca por aí. A história eu não terminei, não sei se ela chega em algum ponto que ela se revela mais, assim, mas a princípio você se fode, perde suas coisas, mas em compensação você ganha essa broca, né? E aí você vai entrar nesse mundo aí, que é um jogo de plataforma 2D. O Marcelo jogou também, Marcelo? O Paper Grinder? Joguei o primeiro mundo. Ah. E eu lembro disso, né? A primeira cutscene tem essa menina, aí tem outra menina com um cabelo de cor diferente, e ela acabou de cair nessa ilha e levam vários baús que eu presumo que são dela. E aí no final da fase, igual tem a bandeirinha do Mario, tem uma bandeirinha pirata. Então eu acho que roubaram o tesouro de uma pirata. E você passa o jogo inteiro recolhendo tesourinhos, né? Tipo as pedrinhas preciosas e tal. E ele tem muito essa estética de coisas de pirata. Tipo, você tá sempre numas ilhas, o mapa parece mapa de pirata. Um monte de caveira, né? Umas coisas Um assim. monte de caveira. E os inimigos, eles têm um pirata-like, assim. O estilo, tipo, que eles usam, sei lá, não tem gancho, né? Mas eles têm a broquinha deles na mãozinha e por aí vai. Então ele tem uma vibe meio pirata mesmo, mas não necessariamente é um pirata tradicional. Tipo, não tem, sei lá, navio e oceano, etc. Você anda mais nas ilhas e nas fasezinhas. Tem um pouco de água. E ele é de plataforma? Ele é plataforma, ele é um pouquinho difícil, tá ali na categoria jogos dificinhos, mas gostosos. Eu achei ele um pouco difícil. Eu tenho uma notícia muito ruim. Eu joguei Grindr no tradutor do Google e Grindr quer dizer moedor. Olha aí. O Dan estava certo. Tá vendo só? Chocado. Pô, mas não é um moedor isso, velho. Não, é uma breca, pô. Que nem o Mario Breca. Tô confuso. Pra mim o negócio é igual a broca do Mario. Inclusive, em algum up aí, um episódio pra trás, acho que a gente falou disso, que parece o power-up do Mario. Aquele que ele fica com a broca na cabeça. Inclusive, Grindr é a palavra que as pessoas usam na gringa pra guichavadores. Inclusive, Grindr é aquele aplicativo também. Muitas coisas, né? Você jogou, Cardoso? Não joguei. Eu tô jogando Pokémon Alpha Sapphire. É isso que eu tô jogando na minha vida agora. Gênio. Eu comecei a jogar só ontem à noite. Tava jogando na live, eu fiz o primeiro mundo, né? Fiz a fase opcional. Mas antes de jogar, eu tinha visto muitas pessoas... É recorrente, assim. As pessoas vão analisar Paper Grinder, elas falam de Donkey Kong. Vocês sentiram isso também? Que tem uma energia Donkey Kong Country ali? Eu acho que é um pouco o ritmo do jogo que lembra... ele é um jogo de plataforma 2D, né? E aí ele tem umas sequências, assim... Sabe no Donkey Kong, aquela sequência que, tipo, você se pendura num cipó, aí você cai num carrinho, aí você desce um trilho, aí você pula em 3 bichos, aí você cai numa plataforma no alto e pega uma letra. Tipo, tem um ritmo ali, tem quase uma música que faz você fazer tudo isso, né? Quando você domina o Donkey Kong ali. E eu acho que esse jogo, ele tem essa vibe, sabe? Você cava um negócio, pega umas pedrinhas, aí você voa pro alto, se pendura no negócio, mata um inimigo. Eu acho que essa vibe lembra bastante, assim, o Donkey Kong, só que o Donkey Kong, ele tem mais a coisa de você pular no inimigo, né? Eu acho que o personagem do Donkey Kong faz mais coisas, ele sozinho, assim, do que a Pepper. Eu acho que o Donkey Kong, ele é um plataforma mais tradicional, né? De andar, pular no inimigo, etc. E aí tem esses momentos. O Paper Grinder, ele vai mais pro lado só dessa mecânica específica que tem dentro do Donkey Kong, principalmente nas fases de carrinho e fases de foguete. Principalmente fase de foguete. É a mesma sensação, assim. No Donkey Kong só tem um humor, assim, nessas fases, nos Donkey Kongs mais novos, principalmente, né, que é as que tem o foguete. Que ele tem, tipo, um humor que o foguete é um pouco desengonçado, é um pouco difícil de controlar. No Paper Grinder a ideia não é essa. É sério. É uma mecânica séria. E você usa ela o tempo todo, então meio que ele me lembra mais Celeste do que Donkey Kong. Não de dificuldade ou da forma que a fase funciona, etc. Mas da coisa de você pegar o flow do movimento. Acho que isso é verdade. Porque ele te incentiva... Porque assim, você tem a sua broca, explicando para quem não sabe nada, não viu nada, não tem ideia. Você é uma menininha com sua broca na mão. Diferente do Mario, a sua broca fica na sua mão como se fosse tipo uma arma, mas você usa ela pra brocar as coisas. Então, as fases, elas são construídas de uma forma que quando você tá andando, a broca serve como uma arma, e então você pode
pode matar os inimigos e destruir itens do cenário pra pegar as pedrinhas preciosas. Então, caixinhas, vasos, etc. E nos momentos que você não tá andando no plano, a fase, ela tem em muitos lugares, sempre vai ter alguma coisa tipo uma terra, que você pode meio que cavar com a broca. E quando você passa com ela por dentro desses pedaços de terra, você anda mais rápido. Então, você vai bem mais rápido e quando você sai disso, ele te dá um impulso. Então, você geralmente sai disso sendo catapultado, assim, pra uma outra parte. Seja uma parte mais alta, mais elevada, que você não conseguiria alcançar só pulando, ou seja, pra uma outra parte que também é de terra. E na maioria das vezes, esses caminhos de terra, eles têm os itenzinhos, as pedrinhas que você pega, pra meio que guiar o caminho que é pra ser feito na fase. Então, o jogo te incentiva que o tempo todo você fique nesse fluxo de broca, de ir rapidinho com a sua broca, pegando impulso, indo de um lugar pro outro. E conforme você vai avançando, né, você vai entendendo que quando você cava, às vezes a fase vai se dividir em dois caminhos, né, que você consegue achar uma parte do mapa, acessar uma parte do mapa, cavando por uma direção diferente da que parece ser a direção certa, assim, né. Vai ter momentos em algumas fases que isso vai acontecer. E, Márcia, você comentou da mecânica girar em torno da broca, né, mas nas fases mais pra frente, não sei se vocês chegaram nessas fases, ela troca de arma, né. Mas de certa forma a broca ainda é o essencial, assim, né? É, o momento que a broca não é o fundamental, eu acho que são os momentos que o jogo mais tropeça, assim. Tem uma fase mais pra frente que eu joguei que você pega tipo uma arminha mesmo, sabe? Que fica atirando, assim. Não sei se vocês chegaram nessa fase. Uma dúvida, rapidinho. Essa arminha, ela não é alimentada pela broca? Porque tem esses casos também. Exato. Tem, mas... Então é isso, por isso que a broca é o essencial ainda. Mas você não usa a broca, né? Quando você tá com essa arminha. Mas né? é a firula da fase. Sim. Eu continuo achando que isso é tipo... Voltando a citar Donkey Kong, isso pra mim é tipo aquelas fases do Donkey Kong que do nada tem uma fase que é só silhueta. E aí tem uma fase que é toda cantada. Então é tipo só uma gracinha, assim. Não é tão constante, eu acho. Acho que o foco fica bem na broca. É uma frase ótima, o foco fica na broca. Não é tão constante, mas assim, o que eu sinto, diferente do Donkey Kong, tipo assim, o controle do Donkey Kong não muda na fase que ela é silhueta. Você continua tendo as mesmas funcionalidades que o Donkey Kong teria, sabe? Sim. Quando você pega a arminha de atirar, você não cava quando você tá com a arminha, né? Tá, faz sentido. A personagem se comporta de um jeito diferente enquanto você está usando aquilo ali. E se fosse só um momento numa fase, ou uma fase curtinha, tipo uma fase bônus, assim, eu acharia tranquilo. Mas pelo menos a que eu me lembro de ter jogado, eu achei um pouco longo, sabe? A sensação que eu tive, eu não terminei, mas eu joguei bastante. Eu devo estar bem pro final já, eu acho. A sensação que eu tenho é que tem uma fase dessa em cada mapa. Essa arminha acho que eu peguei umas 2 vezes, ou mais. Tem uma fase que você pega tipo um jet ski, e tem uma fase que você pega um robozão. O robozão eu não cheguei. Eu acho que eu não cheguei. Amigo, pra mim essa sensação desse tipo de coisa, sabe? Tipo, o Mario faz isso também, às vezes, em uma fase específica, você pega aquele cogumelo que vira um Mario gigante, e aí ele quebra a fase inteira. Então, pra mim soa como uma gracinha, assim. Tipo, é uma fase de bobeirinha diferente. Mas é uma fase completa. Entendi. Adorei isso. O fator gracinha do jogo. Eu acho incrível. Ele se apresenta ali em momentos esporádicos. E é assim que tem que ser. É tipo a abelha, né? O rinoceronte, aquelas caixas que você desbloqueia. Do Donkey Kong também. Isso. Aí, assim, a gente tem essas fases, né? Que tem essa estrutura que a Márcia comentou, de você ter etapas que você cava, momentos que você vai enfrentar os inimigos e tudo mais. E tem um fator no jogo que é bastante Donkey Kong, né? Citando mais uma vez, mas também tem isso no Mario, que são os colecionáveis, né? Eu cito o Donkey Kong aqui porque os colecionáveis do Pepper Grinder, eles são aqueles colecionáveis que, normalmente, se você não pega na hora que você tá passando, você não consegue voltar, sabe? Então você vai ter que rejogar a fase. Você vai ter que voltar lá pra tentar pegar de novo aquele item, né? O Mario tem alguns momentos que são assim, mas nem sempre. Principalmente naquelas fases que a tela vai sumindo, sabe? Tem essa vibe, né? De você ter que jogar de novo. Mas normalmente dá pra você voltar e tentar pegar, né? A estrela ou a lua, sei lá, dependendo do jogo. Agora, o Donkey Kong tem muito essa coisa de... É muito rápido, você tá correndo num carrinho, cara, deixei passar a letra, fudeu. Não tem como voltar, sabe? Agora eu tenho que jogar tudo de novo. E me dá a sensação muito também do... Eu não sinto nem tanto que me lembra as letrinhas, que é essa coisa do passar rápido e você viu onde tava e não conseguiu pegar por causa de reflexo. Me lembra mais aquele DK grandão que você pega. Sim. Que ele é meio escondido. Então, geralmente você não acha mesmo. E aí, acaba que, sei lá, você pega um checkpoint, alguma coisa, e você meio que fica impedido de voltar pra ficar procurando. A do jogo me dá muito essa sensação do Pepper Grind. Eu acho que são umas 5 ou 6, né, moedinhas por fase. Acho que são 5, né? São 5. E elas ficam meio que escondidas no mapa. Então, assim, tanto
que eu fui acostumando um pouco com o passar do jogo, porque se eu pegar meus primeiros mapas, eu acho que eu não consegui pegar 5 em nenhuma fase. Pelo menos os 2 primeiros eu não peguei 5 em nenhuma. E mais pro final, eu já tava conseguindo pegar todas na primeira vez, assim, porque eu meio que fui entendendo como que o jogo esconde as coisas e... Ele tem um padrão, e aí né? você já fica mais acostumado. Se não me engano, no primeiro mundo pelo menos é assim, né? Eu acho que se mantém. Esses medalhões, eles são a moeda de troca pras fases secretas, né? Isso. Você compra uma chave que abre um outro caminho no mapa. Isso, todo mapa tem uma lojinha, e aí na lojinha você pode comprar a chave, tem uns adesivos que eu não comprei nenhum, eu não sei pra que serve, porque eu não comprei. Tem umas skins também, né? Tem skins, e tem o que eu achei o melhor, que eu compro toda vez, que você pode comprar vida, um pouquinho mais de vida. É verdade. O adesivo eu não entendi. Eu tentei entender. Eu nem tentei comprar. Falei, eu sou pobre, não vou gastar dinheiro com isso. Depois que eu terminei o primeiro mundo, eu tava tentando achar onde voltava pro menu inicial. E eu não achei. E eu acabei indo parar nesse modo que é tipo um modo foto, que você pode posicionar personagens no cenário. Só que eles são adesivos. Foi o que eu entendi. Não entendi pra que isso serve, além de brincar de Mario Paint de um jeito bem limitado, assim. Se eu tivesse que apontar a parte do jogo que eu fiquei mais... Eu acho que foi essa parte dos adesivos. Nossa, eu nem sei do que vocês estão falando, eu nem explorei esse negócio. Eu só joguei as fases e tentei pegar as fases de bônus. Eu só explorei porque, como no início eu tava achando muito difícil de pegar essas moedas, porque realmente tá, tipo, muito escondido. E ele é um jogo diferente, assim. O layout das fases, ele não é típico da maioria dos jogos. Então, eu demorei um tempo pra acostumar onde estavam as coisas, como funcionava se movimentar ali naquele mundo. Então, era muita coisa pra processar. E aí eu não consegui, acho que você precisa de 10 moedas pra liberar a chave, e aí eu não consegui a moeda, então eu não, né, eu meio que parei de entrar na lojinha. E aí eu acho que lá pro terceiro mundo eu entrei e fui ver o que era, e assim, é muito gostosinho você pegar, sem ser a chave mais 2 outras coisas geralmente ficam na barraquinha onde você precisa comprar com essas moedas que estão escondidas, e tem mais aquele negocinho que você bota uma moeda e gira e sai uma bolinha. É um gacha. Chama gacha? Nossa, eu nunca saberia. No Japão, de acordo com a cultura japonesa, se chama gacha. Não fui eu que falei, hein? Eu acho que no Brasil é baleiro. Acho que é baleiro que a gente chama. Boa, Márcia, isso aí. Vamos lá, cultura nacional. E aí tem 2 baleiros, onde um você compra os adesivos, eu acho, ou itens de skin, e no outro tem onde você compra vida. E é muito agradável comprar no baleiro. É tipo do Splatoon, eu acho, né? Eu não sei. O do Splatoon também tem esse negocinho que você coloca uma fichinha, gira e ganha um item sortido lá. No Tears of the Kingdom tem isso. É verdade, tem mesmo. Uma coisa que eu queria comentar, e na verdade eu queria até saber se vocês sentiram isso, assim, é que ele começa muito tranquilo, pelo menos assim, as 2 primeiras fases eu achei de boa, e aí de repente eu senti que ele foi começando a ficar bem difícil, assim. E aí teve uma hora que eu tava jogando meio... Sabe quando você tá jogando sem prestar muita atenção? Tipo assim, só tô curtindo aqui. Aí eu comecei a achar muito difícil, aí eu comecei a prestar atenção demais, assim, tipo, cara, o que eu tô errando? O que eu não tô conseguindo fazer aqui? E aí eu acho que eu saquei que ele tem um pouco isso de propósito, assim, ele dá um salto de dificuldade quando você chega ali mais ou menos na segunda, terceira, quarta fase do mundo que você tá. Vocês sentiram isso também, ou eu que sou muito ruim? Eu joguei em live, né? Então tem um agravante de que eu comecei o jogo pensando, pixel art, gostosinho, e eu tava prestando atenção no chat, conversando e tal, né? E aí, quando eu dei por mim, eu já tava repetindo a mesma sequência umas 5 vezes na terceira fase, assim, né? Então, o que eu senti, além do salto de dificuldade, é que ele precisa de atenção. Ele não é um jogo, no começo ele parece um jogo que você desliga a cabeça e só vai com o fluxo, mas tem horas que você realmente precisa de um foco maior pra cumprir. Tem até uns puzzles, né, de você... Pelo menos no primeiro mundo tem um que você tem que usar a broca pra subir numa plataforma com um parafuso, e tem umas plataformas vermelhas e azuis que elas bloqueiam ou não seu caminho, e você tem que ir achando um jeito de fazer funcionar. Deve ser porque eu tava em live, porque eu fico muito disperso na transmissão, mas eu já dei uma bugada aí, então imagina lá na frente. E você, Márcia, o que você achou? Antes do jogo, eu vi muita gente falando que era difícil. Tipo, eu peguei, baixei o jogo, eu demorei uns 3 dias pra começar a jogar, e nesse tempo entre o jogo tá baixado e eu não ter tido tempo pra jogar, todo mundo que eu vi falando foi falando que, nossa, mas o jogo fica muito difícil, mas pra frente ele fica muito difícil. Acho que foi até você, Dan, que falou que, tipo, eu meio que larguei uma hora que tava muito difícil. Foi exatamente esse momento que eu retratei aqui agora. Eu tava, tipo, jogando meio assim, e aí de repente eu senti que ele
deu um salto de dificuldade? Então, acho que eu fiquei um pouco com isso na cabeça do jogo ser difícil e meio que eu estou até agora esperando o jogo ficar muito difícil, só. Não é que eu achei ele fácil, mas assim, não me pegou talvez na dificuldade que eu esperava pela forma que eu vi as pessoas falando. Pra mim, ele tá num pontozinho muito específico dele que eu acho ele muito diferente das coisas. Então ele tem um ritmo próprio dele. Isso que o Marcelo estava falando, de ter uns puzzles, não deixar você ir tanto no fluxo, ele meio que ele vai misturando todas as coisas ao mesmo tempo. Então ele tem fases que é fase de você seguir fluxo, e aí a fase meio que funciona melhor, você vai conseguir passar mais fácil se você for meio que sem pensar, seguindo as pedrinhas e usando a broca, e aí você passa fácil. E tem fases que vão ter essas quebras, tipo essa do puzzle, que você precisa meio que, né, desbloquear o caminho e bloquear o caminho em outro lugar. Ele vai ter algumas quebras, assim, do fluxo. Então, meio que cada fase tem o estilo próprio dela. Mais pra frente, você começa a pegar o padrão de cada tipo de fase, e aí eu não sei, eu não senti uma grande dificuldade. Resumindo, o Dunk é ruim. Sim. Ou desatento, a gente não sabe. Eu acho que eu tava um pouco desatento, sim, mas eu senti um pouquinho da dificuldade no início, assim. Porque eu acho que a coisa da dificuldade dele é a atenção. Não é uma dificuldade de apertar o botão precisamente na hora certa, sabe? A pior dificuldade é essa, de você ter o timing certo de apertar as coisas, pular, calculando a distância certinha. Eu acho que ele não vai tanto pra esse lado. Ele é pra meio que você prevê o caminho que você vai fazer e conseguir fazer certo. Ele fica meio equilibrado nessa coisa do qual é a dificuldade dele, e ela muda algumas características ao longo dos mapas e das fases. Mas meio que tem um padrão. Então você pega esse padrão em algum momento e fica de boa. O que eu achei mais difícil foram os chefes. Chefes realmente teve alguns que, assim, me deu vontade de jogar o videogame longe, porque você vai, faz, morre, vai, faz, morre. E aquela coisa, assim, é muito simples e você morre. Aí o chefe realmente teve uns que eu achei bem complicado. Mas aí tem um negócio lá de comprar vida, o que me serviu bem por esses momentos. Justo. Marcelo, você quer falar mais alguma coisa do jogo? Não, a Márcia foi perfeita nesse lance do fluxo, né? A gente comparou bastante com Donkey Kong, mas tem alguma coisa nele que tem esse quê de jogo de ritmo, né? Porque às vezes, sei lá, um exemplo meio tosco aqui, mas se você tá numa música mais difícil de Guitar Hero, às vezes você tá muito no flow e você sai, você lembra, sei lá, de lavar louça, e pra voltar no ritmo que você tava é meio custoso. E eu acho que o Pepper Grinder tem um pouco isso, assim. Interessante. Mas aí, Márcia, você recomenda o Pepper Grinder? Eu recomendo total, tá sendo meu jogo de jogar 20 minutinhos antes de dormir. Eu gosto muito dessa categoria de jogos, que são jogos que eles são curtinhos. Eu sempre consulto How Long to Beat antes de começar a jogar, e lá acho que tava que você zera em umas 3, 4 horas, então ele é um jogo bem curtinho. E o que eu acho mais gostoso é que as fases são curtinhas, então é o tipo de coisa pra você sentar e numa sentada você joga um mapa inteiro, assim, tranquilo. Então eu achei bem gostoso, recomendo bastante. Achei um jogo muito gostoso de jogar. Isso eu super concordo, assim, eu acho que ele tem uma vibe relaxante, assim, tipo, quando você pega o esquema, né, de tipo, entra na terra, sai da terra, não sei o que, é muito gostoso controlar a personagem, né, isso é bem legal, assim. Mas acho que tá aí, né, tá aí o Pepper Grinder. Você quer perguntar alguma coisa, Cardoso? Não. Tá tudo bem, cara? Tá, cara, tô jogando Pokémon aqui e gravando, pô. Só que a Márcia, ela já sanou todas as dúvidas que eu poderia ter sobre esse jogo. Perfeito. Eu trouxe minha tese aqui, veio pronta. Exatamente. Meus PowerPoints estão todos aqui. Correto. Bom demais, então esse foi o Pepper Grinder. Você tá jogando no Switch, né, Márcia? Switch, pra mim, é o tipo de jogo perfeito pra Switch. Switch-like, né? Jogar 20 minutinhos antes de deitar. Aliás, já deitado, antes de dormir. Perfeito. Bom É o demais. tipo de jogo que me faz ter vontade de ter um Switch Lite, inclusive. Sério, amigo? Por quê? Tão bom o OLED. Sei lá, ele encaixa tão perfeitinho. Jogar deitado o Switch com os Joy-Cons acoplados nele eu acho meio esquisito. Eu tenho um método que é apoiar o Switch na parede ou no travesseiro do lado e jogar com os Joy-Cons deitados. Ó, Caralho. vou dar uma dica para todos os nossos ouvintes e principalmente para o Marcelo e Vinícius. Amigo, um jeito que eu acho muito confortável é deitar, dar uma recostada, botar uma almofada no colo e segurar o Switch com os Joy-Cons. E eu comprei recentemente um negocinho que você coloca atrás pra ele fazer aquele negocinho que encaixa na mão do controle, assim, sabe? Grip, o famoso grip.
Grip. Eu não sei o nome. Obrigada, amigo. Tão bom ter pessoas que sabem o nome das coisas. E aí é muito bom. Fica, tipo, muito confortável. Ele encaixa muito bem. E não é muito caro, não. Não lembro quanto que eu paguei no meu, mas eu lembro que não foi muito caro. Nossa, vou dar uma procurada. Essa ideia da almofada já foi muito iluminada. Muito grata. Não, a almofada já, tipo, deixa no lugar certinho, assim. Aí com o negocinho encaixa na mão, fica tudo perfeito. Ou, eu vou dar outra dica, hein? Se vocês tiverem, tipo, aquelas mesinhas de lado da cama, que eu não sei o nome, vocês procuram na Shopee ou no AliExpress ou no Mercado Livre, assim, apoio para iPad. E aí vai aparecer um negócio que é tipo um monstro absurdo, que tem uma garra que você coloca nessa mesinha, aí tu coloca na tua cara e coloca no Nintendo Switch. Aí você fica com o Joy-Con na mão. Perfeito. Nunca tinha pensado nisso. É perfeito, é maravilhoso. Aham. É maravilhoso. Incrível. E você pode usar pro seu iPad também, amigo, pra você assistir um filme, alguma coisa. Amiga, então o iPad eu tenho um negocinho na mesa, mas eu tô imaginando que eu tenho uns desse tipo pra celular. Então dá pra você pôr pra cima. É, então, é tipo um apoio de celular. Faz sentido. É maravilhoso. Incrível. Maravilhoso. E se eu disser, em uma busca muito rápida aqui, que jogar apoio pra Switch na busca funciona? Olha é? só. Aí, ó. Pronto, aqui a gente traz dicas, a gente traz informação, a gente traz tudo pro gamer. Tem esse que gruda na mesa, pô, bom demais. Esse é absurdo. Cara, parece um braço de microfone. Que maravilhoso. Nossa, mágico. Porra, minha vida vai mudar. Manda lá no nosso grupo esse aí, esse aí eu não achei não, esse aí que parece um braço. Agora mesmo que o Daniel vai dormir 7 horas da manhã. É sobre isso. Mas tá aí, então esse foi o Pepper Grinder, Fit, indicação de apoio pra Nintendo Switch, e agora a gente vai falar do Final Fantasy, né? Agora é a hora prometida, hein? Acho que esse... Só eu e o Marcelo estamos jogando, né? Acho que o Cardoso não jogou nada dele, e a Márcia... Eu nem sei o que é um Final Fantasy. Eu não joguei nenhum jogo, eu não jogo mais videogame, parei. Você não tá jogando Pokémon, cara? Pokémon é jogo, pô. Não parece, mas é jogo. Tá certo. Marcelo Vinícius, do que se trata Final Fantasy VII Rebirth? Cara, se trata do novo capítulo da sensação da minha vida de 2024. Não lembro se eu já expressei com essas palavras aqui no Up, mas o resumo do meu ano de 2024 é Final Fantasy VII, cara. Eu rejoguei o original no Switch, inclusive era o meu jogo... Ainda é, né? Porque eu ainda tô fazendo coisa nele. É o meu jogo de jogar 20 minutinhos antes de dormir, é o Final Fantasy original de 97, Final Fantasy VII. E quando eu peguei um Play 5, assinei a Plus, vi que o remake tava disponível, joguei o remake inteiro e emendei pro Rebirth, pra gente rodar aqui. Então, as pessoas podem me perguntar, ele é o segundo jogo da trilogia de remake? E eu diria não. Cara, se você for considerar a série principal, entre aspas, ele é o terceiro jogo considerando o original de 97. E se você considerar o universo expandido, eu não faço nem ideia, velho. Ele é o 15º jogo. É uma bagunça inacreditável. Eu não sei se o Dan chafurdou nesse abismo, mas as pessoas falam que Kingdom Hearts é muito difícil, é muito complexo, tem muita coisa. Cara, e Final Fantasy VII? O que aconteceu com Final Fantasy VII? É complicado, né? Eu acho que até que essa confusão que existe em torno de, tipo, que ordem jogar, o que é remake, o que não é, porque você nem citou o Crisis Core aí, né? Porque o Crisis Core, ele é o original, saiu no PSP, e ele é uma prequel, né, do Final Fantasy. Ele conta a história do Zack, né? Ou seja, antes do Cloud ser o que ele é, antes do Sephiroth ser o vilão, etc, etc. E ele foi relançado, né? Ele recebeu um remake / remaster aí recente. Por acaso ele saiu após a parte 1, né, do Final Fantasy VII Remake. Então, acho que a intenção de fazer esse relançamento do Crisis Core foi justamente para as pessoas se interarem mais sobre esses personagens, sobre esse universo. E aí até fica essa questão, né? Tipo, o Crisis Core moderno, ele tá dentro do pacote do remake, você tem que jogar o Crisis Core. A própria Square Enix não explica isso muito bem, né? Então, tem aí um monte de jogo de Final Fantasy. Tem o filme, a animação, aquele Advent Children, acho que é isso. Isso. Que também se conecta com a história do remake, os produtores falaram isso, então ter o filme aí no radar é importante também, então é meio difícil você colocar tudo em ordem, né? Eu não sei se você mergulhou tão fundo, Marcelo, mas acho que tem muita coisa pra consumir, assim, né? Você jogou o remake agora pela primeira vez, não foi isso? Foi, agora em 2024. O original também, né? Sim, eu tava jogando ao mesmo tempo e eu acho que a minha experiência, ela foi muito influenciada por isso, porque boa parte das pessoas
não jogou o original e tá conhecendo a série... Não conhecendo a série, porque, pelo amor de Deus, né? Todo mundo conhece Final Fantasy. O 7, principalmente. Mas acho que o contato com a história, com esse mundo, que ele é muito específico, né? Pra muita gente, o de 2020 pra cá tá sendo esse primeiro contato maior, né? Com o remake e agora com o Rebirth. E também tem muita gente que jogou o original há muito tempo, tá revisitando essa sensação agora. E eu não sou nenhum dos dois casos, né? Eu não joguei o remake e o Rebirth pra ativar essa nostalgia. Eu tava com a memória da semana passada. Eu passava por, sei lá, pelo prédio da Shinra, ou passava por Calm, né? Que é a primeira vila que você vai depois que você passa o mundo aberto. E pouquíssimo tempo depois eu tava vendo como ficou essa parte no remake, ou no Rebirth. Então tava muito fresco pra eu comparar. E normalmente isso seria o que me afastaria do Rebirth, porque eu ia ficar muito cheio de dedos, sabe? Tipo, ai, tá muito diferente, ai, não é assim, ai... Mas foi o contrário. Eu acho que isso me deixou muito mais fascinado. Eu nunca tinha visto um remake que a equipe de produção parece que tem tanta paixão, né? Paixão não é nem a palavra, acho que é devoção. É tanto detalhe idiota, que ninguém vai reparar do jogo original, que eles adaptaram, expandiram, aprofundaram para essas novas versões, que não tenho nem palavra para definir isso. Parece que realmente que o Nomura e a equipe dele cultuaram o jogo original como se fosse uma religião para fazer um jogo que na real é totalmente diferente e que nem é exatamente a mesma história, o que é o mais esquisito, né? Eu acho que uma coisa que, assim, pra gente falar sobre o Rebirth, a gente tem que falar um pouquinho sobre o Final Fantasy VII Remake, não tem jeito, e eu acho que isso até responde uma pergunta que é se há necessidade de você jogar o Final Fantasy VII Remake antes de jogar o Rebirth. Não sei se você pensa como eu, mas eu acho que é essencial, assim. Ele faz um recap ali no início do jogo, você consegue relembrar e tudo mais, mas eu acho que, cara, ele é uma sequência direta, literalmente, assim. É tipo, é como se fosse uma troca de disco, como era no clássico do PlayStation, que quando chegava num certo ponto da história, você tinha que abrir o seu PlayStation 1, tirar o CD e colocar o segundo CD. Parece que é isso, sabe? Acaba o remake, você tira o CD e você coloca o Rebirth. Não tem time skip, não tem nada. É literalmente, assim, o próximo capítulo, sabe? E eu acho que quando é desse jeito, é muito difícil você, principalmente nas primeiras horas ali, né, você sentir o impacto que o jogo tá tentando causar em você se você não jogou a primeira parte. Eu queria ter até rejogado o remake, né, porque eu joguei na época que saiu e o tempo passou, eu não joguei ele no ritmo que eu gostaria de ter jogado, mas assim, não dá tempo, né, a gente joga muita coisa pra gravar aqui e tal, eu não consegui. Você acha, Marcelo, pra você que tá jogando agora, você acha que dá pra jogar o Rebirth sem jogar o remake? Enquanto você tava falando, eu fiquei pensando que é muito parecida, a sensação que eu tive começando o Rebirth é muito parecida com a sensação que eu tive quando eu tava na sala de cinema pra ver As Duas Torres, sabe? Parece que o filme tá só continuando, assim. É, total, né? Então, não só eu acho isso, como eu acho bem importante ter jogado o original. Nessa minha pesquisa em cima, né, tem pelo menos 3 jogos e um filme que... Não, 4 jogos. Cara, é bizarro. Tem 4 jogos e um filme que seriam pré-requisitos pro Rebirth, não pra você entender, porque também não é um livro do Dostoiévski, mas mais pra você conseguir absorver todas as camadas. Tem o Final Fantasy original, tem o Crisis Core, que o Dan falou, tem o Adventure Children, que o Dan também falou, tem o Remake, que é o primeiro jogo dessa trilogia, e tem um spin-off muito ruim do Vincent Valentine, chama Dirge of Cerberus. Aí a gente vai arrumar treta. Caralho, aqui, mané, porque, falou mal do jogo que o Daniel jogou em japonês quando ele tinha 5 anos de idade. E foi assim que ele aprendeu japonês pra um dia se mudar pro Japão. Acabou pra você, Marcelo. Cara, Marcelo, acabou pra tu. Pô, Marcelo, calma aí, cara. Dirge of Cerberus é um jogaço. Não, calma aí. Antes de vocês entrarem nessa treta, eu queria dizer uma coisa muito importante. Eu tô nesse programa hoje só por causa da Discord. O Daniel, ele tava fazendo um tweet, outro dia assim, ele não tava nada pra fazer, ele falou, vou irritar o Cardoso. Aí ele escreveu um tweet falando mal do Final Fantasy XV, ele falou, Porra, um dos problemas do Final Fantasy XV é que tu tem que jogar 3 jogos, ver 2 filmes e não sei o que, ó. tá aí, o Marcelo Vinícius falando que precisa jogar 4 jogos e ver um filme aí pra jogar o remake. Não, calma aí. E aí, Daniel? E ainda falando mal do Dirge of Cerberus. E aí, Daniel? Cadê seu Deus agora? Cadê? Não, olha só, uma coisa
é um universo conectado. Outra coisa é se eu lançar um jogo incompleto e ir corrigindo ele com o tempo. Tem diferença. Não, mas não tem nada a ver. Uma Tem, coisa pô. são os filmes e o não sei o que, outra coisa é o jogo tá incompleto. Não, olha Aí só. são duas coisas. Você acha que The Last of Us 2 é um problema por ele ser uma sequência e você tem que jogar o primeiro? Não, mas não é isso Não. que eu tô falando. O que tem a ver? Cara, o tweet que eu fiz falando mal do Final Fantasy XV é um tweet real, assim. Eu não tava te provocando. Não, não tava te provocando nem provocando fã nenhum. Não, mas... Tá falando até da minha experiência. A minha experiência com o Final Fantasy XV foi muito ruim, porque o Final Fantasy XV ele saiu incompleto. Não, mas você não tá falando disso. Você tá falando do problema de você ter que assistir um filme e assistir não sei o que. Sim, mas é porque eles fizeram uma estratégia transmídia no Final Fantasy XV que não funcionou. Tanto que depois eles lançaram as DLCs dos personagens, começaram a tentar trazer a história que tava fora do jogo pra dentro do jogo. Só que já era tarde demais, assim, tipo... Não, tudo bem, acontece. Só que aí tá aí, ó. O próprio Marcelo está falando aí que você tem que assistir um monte de coisa e jogar um monte de coisa pra poder jogar o jogo. É isso. Assim, mas é porque ele... Eu entendo o ponto do Marcelos, mas eu não acho que você tem que jogar todos esses aí. Não. O Dirge of Cerberus, principalmente, não. Ih, aí vocês continuam aí, ó. Daí, ó. Não, eu acho que se você... Assim, vamos lá. Na minha visão, você tem que jogar o remake. Se você quiser jogar os outros, você vai ter uma base maior, assim, pros extras, sabe? Acho que a diferença do Final Fantasy XV pro Final Fantasy VII é que o Final Fantasy XV é como se eles tivessem tirado coisas do jogo pra jogar em outras mídias. Tipo, eu tirei a história dos personagens, tipo, os companheiros do Noctis, eu tirei as histórias deles e eu joguei em outros lugares, sabe? Tipo, é como se você jogasse o jogo sentindo que há uma lacuna ali. Cara, tem um espaço vazio aqui. Esses personagens, eles são cascas. Cadê a profundidade deles? A profundidade tá em outro lugar, sabe? Tipo, até mesmo a coisa do reino do Final Fantasy XV antes, você tem que ver o filme antes pra você poder entender o que tava acontecendo do momento que a história começa, sabe? Isso eu acho muito ruim, assim. Mas, tipo, no caso do Final Fantasy VII, acho que é um complemento que você pode consumir se você quiser. Olha, eu queria dizer que eu joguei o Final Fantasy XV sem ver porra nenhuma, adorei o jogo e depois eu fui atrás das coisas pra ver. Dá pra fazer isso também. Não, dá, pô. O jogo tá lá. Não é como se você chegasse num lugar e tem uma parede invisível que não te deixa prosseguir. Você consegue jogar o jogo, sabe? Só que é isso que eu falei. Tipo, se você quer se aprofundar em certas coisas, o jogo não te oferece isso. Eu acho isso ruim, sabe? O pior é, tipo assim, não é como se eles... a gente optou por não se aprofundar nesses personagens. Não é isso. Ah, mas eu acho que foi isso, né? Eles optaram por não se aprofundar no jogo pra dar espaço pra outras mídias que eles estavam produzindo, pô. Então, pô, mas aí tu compra um jogo em que, tipo, o background do personagem principal tá num filme, sabe? Ah, eu não vejo problema nisso, não. Pô, eu acho muito ruim, cara. É bem diferente do caso do Cyberpunk, por exemplo. Que, tipo, tem uma estratégia transmídia também fazendo a série lá da Netflix, só que ela é um complemento do universo. Você não precisa assistir... mas aí é um anacronismo também, né? Porque a série do Cyberpunk saiu, porra, já, sei lá, ano passado e a do Final Fantasy XV saiu quanto tempo? 10 anos atrás? Sei lá. Onde tá o anacronismo nisso? Ué, porque, tipo assim, é fácil da galera do Cyberpunk ter aprendido com o que rolou no Final Fantasy XV e ter feito a parada diferente. Tu acha que eles aprenderam alguma coisa do Final Fantasy XV? Não tem por que relação, que não pode? cara. Não tem relação. Ué, lógico que tem, pô. Se a parada foi super criticada por ser justamente isso, por ser um buraco, eles podem ter aprendido e falar, não vamos fazer um complemento da história, vamos fazer uma história separada. Ou eles aprenderam com Animatrix. A gente pode citar várias outras coisas que são transmídias e que já funcionam muito antes de Final Fantasy. Pokémon é pô, sabe? Pokémon é transmídia e, tipo, sempre deu muito certo. Acho que a franquia é gigante porque ela é transmídia. Tipo, Final Fantasy é só um exemplo ruim mesmo, sabe? O 15, né? Eu acho que vai muito da sua perspectiva das coisas. Assim, eu joguei o jogo e fui feliz. E depois eu fui assistir as coisas. Sobre o Sect, o que eu diria pra quem me perguntasse, eu preciso jogar o remake, eu preciso jogar o original, eu responderia basicamente, cara, se você quer ir direto pro Rebirth, é um país livre, se é uma pessoa adulta, vacinada, faz o que você quiser. Eu recomendo fortemente você, no mínimo, dar uma fuçada no YouTube, no jogo de 97, saber o geralzão dele, recomendo. Por quê? E como a gente tá falando do Rebirth, eu acho que é relativamente ok citar alguns spoilers do remake, né? Ah, eu acho que sim. Mas acho que vale deixar um aviso aqui. Pra quem não jogou o remake e não quer saber, sei lá, qualquer spoiler do remake, fica aí o aviso que agora a gente vai citar coisas que podem te incomodar aí. Mas fala aí. Então, o remake não é exatamente um remake. E, inclusive, acho que isso é o que tem mais de genial no jogo e o Rebirth tá fazendo isso muito bem também. O jogo, ele tá consciente
de que Final Fantasy VII é um fenômeno cultural, um dos maiores dos videogames. Então ele não finge que você não sabe que a Aeris morre. Ele não finge que você não sabe quem é Sephiroth em nenhum momento do remake. E ele brinca com isso. Tem uns seres chamados Whispers, né? Sussurros. Parece uns dementador voando, assim, né? E no remake você descobre, e aí é a parte spoiler, que eles são meio que guardiões do destino. Guardiões de uma ordem cronológica do espaço-tempo, onde tudo que vai acontecer está determinado. E todas as vezes que a história vai se desviar de alguma maneira disso, esses Whispers aparecem. E cara, essa experiência, quando você sabe a história do Final Fantasy VII original, o de 97 do Play 1, ela é muito amplificada. Sim, isso é verdade. Porque já na primeira aparição da Aeris, logo depois da missão do primeiro reator, você já tem umas pequenas divergências onde esses seres aparecem. E isso vai escalando até o final do remake, que é uma completa de uma maluquice, né? Eles fazem uma torre de Whispers em torno de Midgar e você tem que derrotar uma entidade gigantesca pra te dar a abertura de mudar o seu destino. Ô Marcelos, eu acho que a genialidade dessa coisa de fazer com que o jogo original coexista no mesmo universo do remake, eu acho que ela fica escancarada quando você percebe que os personagens não sabem disso, com exceção do Sephiroth. Cara, é muito bom. É muito bom. Cara, o Sephiroth, ele é um vilão muito foda no original, porque ele tem uma reputação muito grande, ele representa uma coisa muito grande dentro daquele universo, e quando você recria um jogo, a gente falou isso no Melhores do Ano sobre o Resident Evil 4, né? Tipo, como você recria o Leon e continua mantendo o Leon um personagem muito foda, sabe? E a mesma pergunta você faz pro Sephiroth. Como você recria o Sephiroth e faz com que ele ainda seja um personagem muito foda, sendo que ele é isso tudo que você falou, ele faz parte de um fenômeno cultural em que todo mundo já conhece esse personagem, mesmo quem não jogou, sabe? Você sabe quem é o Sephiroth, se você botar uma imagem dele ali, você... Ah, tá, eu conheço aquele cara. Então, como você mantém ele tão impactante, assim, sabe, pro jogo? Como você mantém ele tão assustador? Porque eu acho que a coisa mais sinistra do Sephiroth é que ele é muito assustador, né? Tem um meme o Sephiroth fez isso no jogo original, não sei se você já se depara com isso. É o dele jogando PSP? Não, em vários pontos no primeiro Final Fantasy você chega num lugar, porque você tá perseguindo, depois que você sai de Midgar é uma jornada atrás dele, né? Sim. E ele também tá atrás da gente, né? Então tem essa parada. Em vários pontos no jogo original você chega em um lugar que ele já passou e você vê só o rastro do que ele deixou. Sim. E aí tem uma caixa de diálogo que é Sephiroth did this. Tipo, foi Sephiroth que fez isso? Que vira um meme pra, por exemplo, sei lá, o Shaquille O'Neal vai dar uma enterrada, ele arrebenta a tabela e tá lá a caixa de diálogo. Sephiroth fez isso? Muito foda. E o jogo brinca, falando agora do Rebirth, uma vez que eles já se libertaram, eu não sei o final do Rebirth, né? Mas no remake isso acontece. Eles conseguem criar uma divergência do caminho que os Whispers traçam. Então, eles até falam, né? O futuro agora é desconhecido, tudo pode acontecer. Vamos criar o nosso próprio destino e tal. E aí tem uma sequência no final da primeira área do Rebirth, que é a Grasslands, né? Que ficou traduzido como Pradaria, que tem uma serpente gigante num pântano. No jogo original, você tem esse lance de ter uma sombra da serpente no mapa, mas você vê uma outra serpente que tá empalada numa árvore, que inclusive é a primeira vez que o Cloud, ou não sei quem, pergunta, caralho, o Sephiroth fez isso? No Rebirth, você tem uma luta com essa cobra já da primeira vez que você vai atravessar o pântano. O jogo dá a entender que você não derrotaria ela, porque no original também é impossível, e o Sephiroth aparece pra liberar o seu caminho e ele empala ela numa árvore. Sim. Então nessa outra realidade você não chega com a cobra empalada, você vê como aconteceu. E isso tanto mostra como o Sephiroth é ameaçador, como ele é esse vilão foda, como ainda faz essa brincadeira com o original. Cara, eu acho tudo... Se me deixar, eu fico falando 2 horas do quanto esse jogo consegue respeitar o original e fazendo coisas diferentes, que é o que revoltaria qualquer fã, né? Eu acho que os caras tiveram muita coragem, em primeiro lugar, de mudar tantas coisas, assim. Só que a forma que eles escolheram pra mudar as coisas é muito inteligente, né? Se você saca, né? Se você jogou o original, principalmente, você vai acabar sacando eventualmente. Você entende a intenção dos caras e você passa a se divertir com aquilo, sabe? Ao invés de se questionar só, ou questionar o jogo, no caso. E eu diria mais, só um último adendo sobre esse assunto. Fica pra reflexão de quem tá ouvindo o programa. Os Whispers, os sussurros, que eles são esses guardiões do destino, pra mim, que gosto de hiperinterpretar as coisas e abrir pra reflexões e tal, pra mim ele é uma tiração de onda do Nomura com o fandom. Eu acho que o fandom de Final Fantasy VII são essas pessoas que são os guardiões do cânone. De não mexe nisso, não faz isso, como isso aqui foi diferente. E
E eles pegaram essa tarefa bem difícil, que é refazer um dos jogos mais aclamados da história, e já no próprio jogo eles estão respondendo a isso. Esse fandom hiperprotetor do cânone da série virou um personagem, um grupo de personagens dentro do jogo. Justo. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar, assim, é que o jogo tá vendendo muito mal, né? Eu ia perguntar sobre isso. É porque eu tô ouvindo tanto vocês falarem que, pô, maior jogo da história e tal, não sei o quê. E o que vocês atribuem o jogo ter vendido tão mal, assim? Na minha opinião, não sei se o Marcelo concorda, mas eu acho que é o que eu falei lá no iniciozinho, que eu sinto que há uma necessidade de você jogar a parte 1 pra você jogar o Rebuff. Mas a parte 1 vendeu mal, assim? Não vendeu tão bem quanto eles esperavam, mas não vendeu tão mal quanto o Rebuff tá vendendo. Tá, e aí eu volto na pergunta. Se ele era um RPG tão icônico e tão assim, por que a parte 1 vendeu mal? Não, a parte 1 não vendeu tão mal. O que vendeu mal é esse agora. Tá vendendo mal, né? O Rebuff, assim, pro tamanho do que é o jogo. Entendi. Tá vendendo mal. Eu acho que tem dois fatores aí. O primeiro é esse que eu falei, dessa necessidade meio evidente de você jogar a primeira parte. E a primeira parte não é um jogo curto, é um jogo muito grande, é um RPG, tudo mais. Então tem essa coisa. E o segundo é que o Rebuff, ele é um jogo exclusivo da nova geração, enquanto a parte 1 é um jogo da geração anterior. Então, o cara que ainda não pegou um PlayStation 5 e jogou a primeira parte, ele tem que comprar um PlayStation 5 pra jogar a sequência, sabe? Então, parte da comunidade, parte dos fãs e tal, se revoltou muito com isso, né? Tipo, pô, eu comecei a jogar o jogo. E, tipo assim, é tudo vendido como uma coisa só, né? A trilogia. Porque, originalmente, era tudo um jogo só. E aí, agora eles estão... É tipo o Hobbit, sabe qual é? Que era um livro só e eles transformaram em 3 filmes. E deu no que deu, né? Eu acho que o Final Fantasy tá saindo um pouco melhor do que o Hobbit. Mas era um jogo só que foi separado em 3, só que aí teve essa transição de gerações no meio do caminho, e o cara que jogou lá no PlayStation 4, que ainda não comprou um videogame novo, ele não tem como jogar a sequência. Muita gente se revoltou com isso, né? E tem a coisa da exclusividade também, né? Tipo assim, o primeiro continua sendo exclusivo de console, mas pelo menos já lançou no PC, e esse aí, por enquanto, é só no PS5, né? E eu acho que ele vai ficar no PlayStation 5 por um tempo, porque o remake demorou pra sair no PC. Demorou muito. Acho que foram uns 2 anos, não foram? Acho que até mais. Cara, eu acho que falando das vendas, né? Tem vários fatores e o Cardoso perguntou por que ele tá vendendo tão mal se vocês estão falando que ele é tão incrível. Eu acho que ele é tão incrível porque teve um espaço de 4 anos do primeiro pro segundo jogo. E eu acho que ele tá vendendo mal porque teve um espaço de 4 anos do primeiro pro segundo jogo. Tipo, eles estão levando tão a sério e eles estão com uma atenção... É até doentia a atenção que esse jogo tem pra detalhes, que não tem como você fazer o que seria o ideal, tipo o Senhor dos Anéis, assim, um por ano, sabe? Um no primeiro semestre e outro no segundo. Igual aconteceu, se não me engano, com Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. De você pegar a coisa ainda quente, né? De você não deixar o assunto esfriar pra continuar a mesma história, porque não é uma sequência igual The Last of Us Part 2, que o primeiro jogo encerrou aquele conflito, tem um time skip de, sei lá, 7 anos, e você vai começar uma nova história que mostra as consequências do que aconteceu no primeiro. Não, exatamente do mesmo ponto que parou um jogo, continua o outro. E esse intervalo é muito prejudicial. E sobre o Final Fantasy VII enquanto fenômeno, né? Porque você pensa, Final Fantasy VII é um dos maiores ícones da indústria. É claro que ele vai vender bem. Eu acho que ele é um dos maiores ícones da indústria pra nossa geração. Eu não acho que quem tem 15, 20 anos tem essa pira, sabe? E pesa muito isso também. E também tem a coisa de que o gênero RPG japonês hoje não ocupa o mesmo espaço que o RPG japonês ocupava na época do PlayStation 1, sabe? O Final Fantasy VII, ele é tipo assim, ele tá no topo de uma era em que o estilo que ele se encaixa era o estilo mais querido, era um estilo que vendia bem, era um estilo que tinham muitos jogos sendo feitos naquele estilo, sabe? Naquele gênero de jogo que era o RPG. E o RPG japonês, ele teve uma queda depois de uns anos, e ele começou a levantar, né? O Dark Souls ajudou um pouco a reinterpretar o que era o RPG japonês. A gente teve o Xenoblade, né? Que também deu uma levantada no Wii e tudo mais, mas hoje o RPG japonês, ele não é um estilo de jogo popular, assim. Acho que ele passa muito longe de ser um gênero popular de jogo. Tá tendo uma retomada, e eu acho que o Rebirth, o remake também, mas o Rebirth ainda mais. Eles tentam interpretar
de onde tá vindo essa retomada. Eu acho que o jogo tem, por exemplo, muita coisa de Like a Dragon. No senso de humor, na variedade de minigames, coisas assim. Ao mesmo tempo que, por exemplo, em 97, o Final Fantasy VII, que era o que o Dan tava falando, ele seria o que a gente chama de prestige game, né? O jogo que te vende o apogeu tecnológico, narrativo daquele ponto. E hoje em dia, né, se você pensar num passado recente, seria um jogo da Naughty Dog, por exemplo. E esses novos jogos, o Remake e o Rebirth, eles têm sequências muito parecidas com esses prestige games de hoje, né? De jogar a câmera pra trás do ombro, você tem partes que são muito cinematográficas e exposição narrativa pelo que tá acontecendo ali. O próprio combate, né, cara? O jogo original, ele era um combate de turno clássico, assim. O remake, e se eu não me engano, o Rebirth tem a opção de você jogar com um combate de turno clássico, mas o combate padrão dele, né, quando você começa o jogo ali, é esse combate muito mais inclinado pra ação, pra combos e tudo mais. Porra, o Rebirth tem parry, que doideira. Cara, vocês conhecem o Tim Rogers? Uhum. Ele tem uma análise, aliás, fica a recomendação, provavelmente eu vou deixar o canal dele no Open Dica também, mas ele tem, o primeiro vídeo que ele fez nesse canal do YouTube chamado Action Button é do Final Fantasy VII Remake. E ele fala uma coisa que eu acho muito verdade, que eu senti muito jogando. A impressão que dá é que essa equipe queria muito fazer um jogo de ação. O tesão deles é um jogo de ação, um combate rápido assim, só que o original é um RPG tradicional por turnos, então eles tentam encaixar as coisas de algum jeito. Mas se você tira a parte numérica do jogo, de status, equipes, matérias, e você simplifica aquilo, ele continuaria funcionando perfeitamente como meio que um hack and slash, assim. Só que... Mas não dá pra tirar, né? No fim, então, assim... não dá porque isso é muito parte de Final Fantasy VII, mas eu acho que eles deram muito mais atenção pra essa dinâmica desse novo combate, assim. Mas eu acho, isso é muito no remake. Eu acho que o Rebirth, e agora até entrando bastante no jogo, assim, o combate dele é muito mais pensado do que o do remake, cara. Sim. Pelo menos na minha experiência, assim. Pô, tipo, eu tô jogando na dificuldade padrão, assim, mas, tipo, pra explicar pra quem não jogou ainda, não conhece, né? Você tem a party onde o Cloud é o protagonista e você tem ali aqueles personagens, né? No momento do Rebirth, a sua party já tá bem cheia, né? Você é o Cloud, você tem a Aerith, né? A Tifa, o Barrett... Quem eu tô esquecendo? O cachorro, o Red 13, né? Esse é o seu time ali. E no combate você só luta com 3. Então você monta a party que vai pro combate, com 3 dos seus 5 personagens ali. E na luta, você alterna entre esses personagens se você quiser, né? Então, tipo, não é igual o Final Fantasy XVI, por exemplo, que você só controlava o protagonista, né? Nesse você pode controlar quem você quiser durante o combate. Mas eu jogando, não sei se com você é assim, Marcelo, é tipo assim, tem uma dinâmica de encher a barrinha de ação, né? Encher a sua barrinha de ação, você pode usar uma habilidade, você pode usar uma magia, você pode usar um item. Aí você vai batendo com um quadrado, encheu a barrinha de ação, eu dou uma habilidade do Cloud, por exemplo. Dou uma magia lá. Aí eu aperto o direcional pro lado e troco pro outro personagem. Enquanto o Cloud tá executando a ação que eu mandei, eu troco de personagem, aí eu ataco, enche a minha barra de ação, eu uso uma magia com o personagem, eu uso uma habilidade, eu uso um item. Aí eu troco de personagem. Então, tipo, essa dinâmica de você ataca, dá uma habilidade, troca de personagem. Ataca, usa um item, troca de personagem. Isso pra mim é muito RPG, cara. É zero ação, sabe? É zero Bayonetta. É zero Devil May Cry, God of War, sabe? É muito RPG, assim. Essa coisa do grupo ser fundamental pro combate, pra você conseguir derrotar um inimigo mais complicado, sabe? Na minha opinião, eles acharam um híbrido perfeito. É engraçado eu falar isso porque o jogo tá vendendo mal, né? Eu não consigo nem dizer se eles tivessem mantido o combate tradicional, se ele estaria sendo melhor ou pior recebido, porque o combate da maneira como ele tá no remake e no Rebirth é muito mais atrativo pro jogador médio hoje em dia. Certamente. Mas eles acharam um equilíbrio que é justamente isso, essa barra de ação, né, que eles chamam de ATB ou TBA, sei lá como ficou na tradução. Eu acho que é ATB. Ela seria o turno da ação daquele personagem. Então ele ainda é um jogo de combate por turno, sendo um jogo de combate por tempo real. Eu acho isso, genial. O mais louco é que você não sente isso. Tipo assim, a gente tá aqui conversando e explicando a mecânica a fundo, mas jogando, você com o controle na mão, você não tem a sensação de que você tá esperando pra atacar. Porque você continua atacando. Sim. Né? Você continua apertando o quadrado lá pra poder dar a pancada. Então você não tem aquele sentimento de agora eu tenho que esperar o inimigo atacar pra poder chegar a minha vez e tudo mais, papapá. Eu acho que o combate do Rebirth, assim como o do remake, são o ponto mais próximo que você consegue colocar um jogo por turno de um jogo de ação, sabe? Eu acho que se você se aproxima mais, você se afasta demais do jogo de turno e vira muito ação, que eu acho que é o que acontece no Final Fantasy XVI. No XVI
XVI, eles se distanciaram tanto que, mano, não tem nada de turno ali. O Cardoso jogou Final Fantasy XVI e ele deve se lembrar, sabe? Ele é um combate puramente ação. É puramente ação. Tanto que o combate design lá era o cara que fazia Devil May Cry, né? Sim, exatamente. Inclusive, teve uma mudança sutil no Rebirth em relação ao remake, que eu acho que ela só é perceptível fazendo esse lance que eu fiz de emendar um jogo no outro, né? O carregamento da barra de ação do personagem que você não tá controlando foi nerfado no Rebirth. Muito. Eles te obrigam a trocar se você realmente quer fazer uma ação com todos os personagens. Eu sinto que no remake você conseguia ficar só com o Cloud de boa e ainda assim gerenciar as ações da equipe em paralelo. O Rebirth, ele te praticamente obriga a fazer essa troca com mais frequência. É verdade. Cara, e assim, acho que pra gente encerrar o nosso papo do Final Fantasy VII Rebirth, a gente tem muita coisa pra falar. Eu acho que essa discussão que a gente se alongou bastante e que eu acho que é bem legal e importante até, que é dele ser uma sequência ou ele não ser, onde que ele se encaixa nesse micro-universo, que na verdade não é tão micro assim, de Final Fantasy VII. A gente certamente vai acabar fazendo um programa dedicado ao Final Fantasy. Eu acho até que vale a gente fazer uma enquete aqui, né, Cardoso? Pra galera votar se eles querem um programa dedicado. Eu não terminei ainda, eu acho que eu tô com mais horas do que o Marcelos, que eu comecei a jogar antes. Que parte você tá? Cara, da história, assim, do lugar, o lugar. Pô, é mais fácil ele falar quantas horas ele tá, cara. Senão ele vai te dar um spoiler aí de bobeira. Não, eu acabei de jogar o lugar, não vai ser spoiler, porque eu acabei de rejogar o original. Na verdade, eu não quero falar pra galera que tá ouvindo, eu acho. Tá. Onde eu tô. Só pra alguém que está jogando, talvez, e que não tenha chegado onde eu tô, sabe? Mas eu tô mais ou menos com umas 32 horas, por aí. É difícil de medir, dá pra ter uma noção, mas eu passei tanto tempo na primeira área da pradaria lá. Eu também. E que eu praticamente platinei aquela área, então... Eu desisti de platinar porque chegou uma hora que eu queria avançar, sabe? Quero ver a história, sabe? Mas eu fiquei muito perto ali de platinar, assim. É que ele tem uma dinâmica de mundo que é, tipo, são grandes áreas com muitas coisas pra você fazer, né? Tipo, determinados inimigos pra derrotar, side quests pra você fazer e as missõezinhas que aquele androide filho da puta te passa pra você fazer, né? Ninguém gosta desse moleque. Pô, ele é muito chato, cara. E ele tem desde o primeiro. No primeiro ele também era chato e agora ele é mais chato ainda. E eu não sei se isso acontece com você, mas o meu alto-falante do controle, do DualSense, é muito alto, cara. Aí eu tô jogando e ele fala pelo fone do controle. Cara, eu fui nas opções e joguei o áudio todo pra TV. Eu não tanco isso, dá pra não. tu abaixar essa porra. Não, eu abaixei, mas continua. Eu sempre tomo um susto. Mesmo baixando, cara. Tu quer jogar o bagulho 4 horas da manhã também, ainda nisso. Isso é verdade. Mas quando fala com você, ele fala tipo pelo um iPad mágico que você tem ali, sei lá o quê. E aí o som sai no controle, cara. E ele fala muito alto. Cara, eu sempre tomo um susto quando ele começa a falar: parabéns, você encontrou não sei o quê, não sei o que lá. Caralho, cala a boca. E agora tem uma versão que é uma mina também, né? Que toda vez que você vai chegar numa missão de combate... ela é uma IA, né? Ela tá te dando todo o panorama daquela luta e eu, pelo menos, eu tô na metade da batalha já. Eu falo: filha, você tá vindo com a farinha, eu tô com o bolo pronto, velho. Cala a boca. Sim, é verdade. Mas assim, eu acho que ele é um jogo que ele até pega bastante na mão do jogador, assim, né? É porque ele tem tanta informação que eu acho que esses personagens cumprem um pouco esse papel. Essa parte de mundo aberto, se for rolar mesmo um episódio dedicado, eu acho que a gente tem bastante coisa pra falar sobre isso, mas eu acho, adiantando, essa questão de torres e ícones do mapa, pô, isso já foi, né? Não consigo nem sugerir uma maneira melhor, eu só acho que é um formato que ele tá meio demodê, assim. Eu confesso que, já indo um pouco aqui pro nosso veredito, entre aspas, porque a gente não terminou o jogo, mas assim, até onde eu joguei, eu tenho uma relação muito especial com Final Fantasy VII, o original, assim. Foi um jogo que marcou muito, e eu me lembro quando eu ganhei o Play 1 e tudo mais, até era um momento meio merda, e aí eu ganhei, minha mãe me deu de presente, coitada da minha mãe. Ela acabou me dando esses presentes e deve estar pagando essa dívida até hoje, provavelmente. Então eu gosto muito do jogo e tal. E a sensação que eu tenho agora, e talvez você, Marcelo, não sinta tanto isso, porque você jogou o original há pouco tempo, né? Então, tipo assim, eu me lembro de ter jogado o original na época. E eu lembro quando saiu o filme, né? O Advent Children. E quando saiu o Crisis Core também. E quando eu finalmente tive a oportunidade de jogar o PSP, porque foi um amigo que me emprestou, eu não tive PSP. Amigo, vai, amigo. Vai aonde, cara? É porque faltam 8 minutos pra acabar o nosso tempo. Calma, cara, tô falando. Caralho, o moleque enrola muito pra falar. Desculpa. Não vou falar uma porra nenhuma, não. Tô sendo silenciado aqui, tá vendo só? Depois é o Cardoso que é silenciado. Eu que não posso falar. Cara, eu tô meio esporro ainda, cara. Cara, mas é porque tu enrola muito pra falar no negócio, cara. História, cara. Vou falar porra nenhuma. A Márcia tá comigo. A Márcia sabe que o cara enrola. Pode chamar o Pidica aí. Vocês querem saber? A gente faz o... Não,
vou termina falar, a tua pô. história aí, cara. Não, Só, vou contar mais, não. Não vou contar mais. Resume, pô. Resume a história. Show. Eu até esqueci o que eu ia falar. Aí você comprou PSP, jogou Dungeon of Cerberus, vai lá, você tem uma relação maravilhosa Não, com o jogo. toda vez que saía algum produto novo do Final Fantasy, era uma sensação de tipo, poxa, vou ter mais uma oportunidade de conhecer mais esses personagens, de conhecer mais esse universo, de tipo, saber mais coisas disso daqui. Porque o jogo original, apesar de ser um jogo grande, completo e tudo mais, ele se aprofunda pouco em certas coisas, né? Inclusive o remake, pra quem jogou o remake, tem aquela coisa de se aprofundar dos personagens super secundários, que tipo, no original tem, sei lá, 3 falas, sabe? E eu acho que o Rebuff, ele dá uma sensação em mim, assim, de tipo, cara, eu tô podendo passar mais tempo com esses personagens que eu gosto tanto, sabe? Tipo, então essas sequências do mundo aberto que você comentou, Marcelo, de tipo, é meio chato mesmo, essa coisa da torre que abre, não sei o quê, mas toda vez que eu chego numa área nova, e aí eu tenho mais quest, não sei o quê, aí tem aquela coisa do relacionamento com os personagens da party, me enche de um sentimento bom, sabe? Tipo, poxa, eu vou ter mais histórias pra viver com esses personagens, vou passar mais tempo com esses personagens. Isso é um sentimento muito legal e que eu acho que isso passa por aquilo que você comentou lá no início, que a gente começou a falar do Final Fantasy, do carinho que os caras têm pelo jogo, pela devoção que os caras têm por esses personagens, por esse mundo, sabe? Acho que eles quiseram fazer isso, sabe? Tipo, pô, vamos estender bastante, vamos deixar a galera curtir os personagens, sabe? Mais tempo, assim. Você comentou no Twitter em algum momento no passado, acho que quando você tava começando a jogar, provavelmente foi quando você abriu essa área, que você achava um milagre o jogo existir. Acho que era alguma coisa nessa linha, daqueles jogos que a existência em si já parece um milagre. E eu tenho esse sentimento por tudo isso, porque eu acho que é muito difícil o que eles estão fazendo, e até por esse lance que eu falei dele levar tanto tempo de um jogo pra outro, que tá impactando nas vendas, provavelmente, e devo ficar preocupado se o terceiro jogo vai manter essa linha, ou se eles vão tentar fazer uma correção de curso em detrimento desse nível de detalhes, assim, né? Mas isso é muito impressionante mesmo. E tem toda aquela história de que o Final Fantasy VII Remake, ele nasceu como uma tech demo, né? Do PlayStation 3, e aí a parada foi tão impressionante que as pessoas começaram a sonhar, nossa, será que um dia isso vai ser real? E tudo mais, e se tornou real, e eu acho que atendeu às expectativas de muita gente. Acho que tem muita gente que não gostou, porque sempre tem alguém que não gosta, sempre tem a galera que vai ter um monte de coisa pra reclamar, mas no geral eu acho que pra mim, assim, que gosto muito do jogo original, pelo menos, eu tô curtindo muito a experiência, cara, e eu tô jogando bem devagar, assim, então eu acho até que esse programa eventual que a gente possa vir a fazer mais completo sobre o jogo, eu acho que ele vai demorar, porque eu acho que você vai demorar pra terminar, e eu acho que eu também vou demorar pra terminar. Eu não quero correr com esse jogo, sabe? A gente tá tão acostumado aqui a correr com o jogo, por causa de review, por causa de não sei o quê, e esse a gente meio que se permitiu jogar mais devagar, como a gente vem fazendo com alguns outros jogos também. Eu acho que é bom pro conteúdo e é bom pra gente também, quando é um jogo que a gente gosta, sabe? Dito isso, eu vou dar uma focada. Eu não vou passar o ano todo jogando o Rebirth, mas eu vou saborear ele direitinho. Justo. Bom, a gente não deu um veredito, mas acho que a gente guarda isso pra um programa futuro. Acho que o que a gente falou aqui, talvez pra você aí que não começou o jogo, ou que tá ainda começando, ou que tá jogando ainda, dá pra ter uma ideia das nossas primeiras impressões aqui, né? Do que a gente tá sentindo com o jogo. Acho que isso é legal também. Acho que não vai dar tempo da gente fazer o Up Indica de hoje. A gente acabou falando bastante do Final Fantasy, é um jogo que acho que pede que fale muito mesmo. Up Indica, Final Fantasy VII Rebirth. Sim. Bom, a Márcia indicou lá o Pepper Grinder, a gente tá indicando o Final Fantasy. Indica você aí, Cardoso, alguma coisa. Só pra dizer que você não indicou nada. Só pra dizer que você participou do programa. Eu vou indicar No Rest for the Wicked, que é um jogo novo que saiu em Early Access aí, do mesmo estúdio lá que fez o Ori and the Blind Forest, o Ori and the Will of Wisps. Jogo difícil para um caralho, mas tô gostando, pelo incrível que pareça. Legal. Games. Eu não sabia que ele tava em Early Access, não. Que legal. Oxe, te falei isso hoje. Eu não me liguei do Early Access. Eu achei que fosse... Chave de review? Fosse um acesso antecipado de imprensa. Eu achei que fosse um acesso antecipado de imprensa. Não, tá em Early Access. Pô, legal. Saiu hoje, inclusive. Maneiro. Bom, fica aí a indicação, então. Não deixem de votar aqui, se vocês querem um programa dedicado ao Final Fantasy. E semana que vem a gente tá de volta, né? Semana que vem a gente volta aí pra falar mais de videogame ou, quem sabe, de outras coisas aí da vida. Então Falar tá bom. do jogo da existência no capitalismo tardio. Animal Crossing. Exatamente. Ou Big Brother. Exato. Pô, saudade já do meu Big Brother. Mas enfim, vamos nessa. Valeu, gente. Tamo junto. Até semana que vem. Beijo. Beijo, tchau. gente. Até semana que vem. Tchau. Valeu. Beijo, tchau. Tchau, forte abraço.